Vamos lá, então, destrinchar como é que funciona o tom de voz da sua marca, né? O tom de voz é como a sua marca se expressa para a sua consumidora, tá? Quando a gente está falando de marca, a gente está falando sobre comunicação. É uma comunicação constante que você vai ter com a sua consumidora, correto? Correto. Consequentemente, essa comunicação tem que ser muito estratégica. E essa comunicação tem que passar exatamente aquilo que você deseja passar, tá? É isso. Então, o tom de voz, ele vai ser utilizado nos seus posts, ele vai ser utilizado no seu pós-venda, ele vai ser utilizado no atendimento. Se você tem uma loja física, ele vai ser utilizado até com as suas vendedoras, né? Porque quando a gente está falando de branding, a gente está falando sobre coesão, sobre coerência, e a gente está falando sobre todos os pontos de contato serem harmônicos com a sua consumidora final. Então, o tom de voz é tudo que você vai de fato se expressar, né? E o tom de voz, ele pode ser feito de algumas formas, através de algumas características. Essa característica, ela vai depender muito da personalidade da sua marca. O que é a personalidade da sua marca? É a personalidade da sua marca. E a gente pode utilizar aqui uma pessoa como exemplo, tá? Alguém pode ter uma personalidade mais extrovertida. Alguém pode ter uma personalidade mais quieta, assim, mais na dela, mais introspectiva. Alguém pode ter uma personalidade um pouco mais firme, né? Alguém pode ter uma personalidade, sei lá, um pouco mais elegante, que fala meio baixo, assim, sabe? Uma coisa mais luxuosa, que não é o meu caso. Então, a sua marca, ela faz exatamente a mesma coisa, tá? Com a consumidora final. Você tem que olhar para sua marca como se ela fosse de fato uma pessoa. E aqui na personalidade existe um estudo chamado Big Five. Esse estudo ele veio da Jennifer Acker, tá bom? Faz um tempinho já. E foi um estudo, então, que ela pegou algumas pessoas e ela definiu 5 adjetivos principais que as pessoas mais ressoam quando se trata de marca. Então, a gente tem aqui sinceridade, né, entusiasmo, competência, sofisticação e ruggedness. Ruggedness a gente pode colocar como uma coisa mais densa, né, uma coisa mais segura, assim. E como que você vai, de fato, definir essa personalidade, né? Você vai definir essa personalidade através da promessa da sua marca, através do posicionamento da sua marca. Se sua marca é uma marca mais de luxo, você não vai usar um tom de voz extremamente entusiasmado, assim, que grita, sabe? Que é outgoing, que fala com todo mundo, mais extrovertido, não. Se você é uma marca mais luxuosa, você fica um pouquinho mais sussurrando, você fica um pouquinho mais na sua, você cria uma coisa um pouquinho mais poética. E aí você pega o adjetivo do quê? Da sofisticação. Agora, se sua marca tem realmente um posicionamento mais amigável com a consumidora, uma coisa mais extrovertida mesmo, que você quer realmente se conectar de fato com a consumidora, aí você usa o adjetivo do entusiasmo, dessa coisa mais entusiasmada, assim. E a personalidade de marca, ela pode ser baseada em 3 princípios também, tá? Que aqui são amizade, confiança e aspiração. Você tem que definir isso também. Se você tem uma personalidade de marca mais voltada para amizade, então é muito provável que o seu tom de voz seja mais entusiasmado, que você seja amiga, né? Se você tem uma personalidade de marca que vai mais para aspiração, é muito provável que você vá, sei lá, para sofisticação ou para coisa mais densa, né? E se você tem uma personalidade de marca que vai mais para confiança, aí você vai mais para competência e mais para sinceridade. Então tudo isso tem que ser muito bem elaborado para que você saiba como se comunicar de fato com a sua audiência. E eu não sei se vocês já viram, mas às vezes você entra no Instagram, você vê uma legenda e você, tipo, primeiro que você sabe que aquilo foi feito em inteligência artificial, né? Vamos combinar que a gente tá em 2025, todo mundo, inteligência artificial. E a inteligência artificial é um ótimo mecanismo, tá? Só que a gente tem que colocar um quê de humano ali, porque senão vai parecer artificial. E o que parece artificial acaba parecendo um pouquinho genérico também. Então você entra e você consegue perceber, cara. Ser humano não é burro. Sabe? Ser humano não é burro, você consegue perceber que aquilo é genérico. E se aquilo é genérico, é porque não tem uma estratégia por trás, não tem um posicionamento por trás. Então a pessoa escreve qualquer coisa de qualquer forma, só porque ela tem que postar alguma coisa no Instagram. Adivinha o que vai acontecer? Absolutamente nada. Ninguém vai se identificar. E vai acontecer uma coisa muito ruim, que é o quê? O seu público vai acabar ditando o que é a sua marca. Sendo que não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ditar o que é sua marca. Você tem que saber o que comunicar para sua marca, para que seu público te perceba da maneira que você quer ser percebida. Então a gente pega, por exemplo, esses 2 exemplos aqui de uma marca, de algumas marcas que a gente trabalha, tá? A gente tem esse primeiro tom de voz, que é extremamente amigável, que é extremamente entusiasmado. A gente usa esses emojis mais divertidos, né? Mais brincalhões, porque a personalidade de marca desta marca vai para uma pegada mais de amizade, porque é o posicionamento dela. O posicionamento dessa marca é a amiga estilosa que você gostaria de ter.
Então é óbvio que a comunicação vai ser assim. Isso daqui que a gente faz não é à toa, tem uma estratégia por trás. E aí a gente pega essa outra legenda aqui e a gente consegue perceber o quê? Uma coisa muito mais sofisticada, uma coisa muito mais sussurrada. É como se a marca estivesse sussurrando no seu ouvido. Sabe? Por quê? Porque isso daqui é uma marca que vai quase pro luxo, o ticket é mais alto. A personalidade de marca aqui é de aspiração. Então, um dos adjetivos que a gente pegou foi o quê? Sofisticação. Se é sofisticação, consequentemente, o tom de voz tem que ser sofisticado. E isso daqui que a gente coloca também não é à toa, tem toda uma estratégia por trás. Então, é assim que você vai criar as legendas dos seus posts. É assim que você vai criar os seus criativos da sua marca. A gente fez um criativo para essa marca em específico agora, narrado, né? E a narração pode ficar muito brega, muito brega. Então, o que a gente fez? A gente dublou ali o criativo e eu coloquei um pouquinho de eco no final, para ficar essa coisa um pouco mais conceitual, um pouco mais sofisticada, sabe? Então, é que, porra, não tem como você fazer nada na sua marca se não tiver tudo isso muito bem definido. Tipo, não tem como. Tudo, no final das contas, vai cair em branding. A legenda do seu Instagram é branding. O logo do seu Instagram é branding. O seu criativo é branding. Tudo vai ficar voltado na sua marca. Quando a gente tá falando sobre branding, a gente tá falando sobre construção, né? A longo prazo. E quando a gente tá falando de marketing, de fato, a gente tá falando sobre convencimento. Mas o marketing, ele nunca vai existir se você não tiver um branding bem elaborado, pô. Como é que tu vai convencer a sua consumidora, sei lá, através de um post do Instagram com uma legenda ali, se você não sabe o que você quer comunicar? Tu não vai convencer ninguém. Tudo vai cair na questão do branding. E tom de voz, a legenda do seu post, apesar de não ser determinante, tá? Porque a gente tem que saber diferenciar aqui o que é determinante para que você tenha certo resultado e o que é importante para que você tenha certo resultado. A legenda no Instagram é importante, mas o tom de voz é sim determinante. O seu tom de voz ele tem que ser muito específico, de acordo com a maneira que você quer se comunicar com o seu público. Se você tem um negócio, na verdade, na sua vida inteira, né? Tudo que você fizer tem que ter uma intenção por trás. Você não pode fazer só por fazer. Pô, se tu tá fazendo um post ali com qualquer legenda, você tá fazendo sem nenhuma intenção por trás. Aquele post não teve intenção nenhuma. Se você tá mandando mensagem de qualquer jeito, aquela mensagem não teve intenção nenhuma. Se você gravou um conteúdo só por gravar, aquele conteúdo não tem intenção nenhuma. E a vida ela não funciona assim. A vida ela só começa a dar certo, as suas coisas só começam a dar certo quando você coloca a intenção nas suas ações. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo não é à toa. O vídeo passado não foi à toa. O TikTok da Marulô, tudo que eu comunico ali não é à toa. O Instagram não é à toa. O site não é à toa. Nada é à toa. Tudo tem uma estratégia por trás. Tudo é feito com intenção. E é exatamente isso que eu preciso que vocês comecem a perceber, que vocês comecem a colocar na cabeça de vocês. Não adianta vocês irem por aí, navegando, andando, sem saber onde a vida tá te levando. Não, pô. Tu é uma empreendedora. Tu tem que agir como tal. Empreendedora age com intenção em tudo o que faz, inclusive na legenda do seu Instagram, tá? Marjorie Coach veio forte agora, hein? Marjorie Coach veio forte. Então, definam a personalidade da marca de vocês. Comecem a pensar na marca de vocês como se fosse realmente uma pessoa. Se ela fosse uma pessoa, como que ela seria? Como que ela se comunicaria com as pessoas? O que você quer comunicar para sua audiência? Por que você criou sua marca? Sabe? Ai, criei minha marca. Tá, pra ganhar dinheiro, claro. Mas criei minha marca porque eu queria trazer peças que fossem de uma coisa mais chique até uma coisa mais diferente. Perfeito, comunica. Você quer que isso seja mais amigável ou você quer que isso seja mais luxuoso? Qual que é o ticket também? Se o ticket for R$ 2.000, porra. Ah, então tem que ter uma coisa mais sofisticada. Entendeu? E é isso. Agora, se você quiser que a Marlô faça isso para você, é claro que a gente está à disposição, tá? Aqui embaixo vão ter 2 links. Vai ter um para o UOL. O UOL é um serviço que a gente criou para criar só a base de vocês, só a fundação de vocês. Quem vai guiar todo esse processo sou eu, tá? Não é ninguém. Eu que vou criar a estratégia, eu que vou fazer tudo para vocês. Então, é um programa que tem começo, que tem meio e que tem fim. Em 15 dias você recebe uma estratégia completamente personalizada da sua marca para você saber o que você quer comunicar para sua audiência. Mas, se você quiser uma análise personalizadíssima da sua marca, aí é só clicar no outro link que também vai estar aqui embaixo. Você preenche um formulário, você entra em contato com a gente entra em contato com vocês. Todo mundo lucra, todo mundo sai feliz, todo mundo tem um tom de voz, todo mundo tem uma legenda. E é isso.
Beijo!